Está se levantando uma geração ferida pela igreja, mas que, ao invés de buscar a cura, está rejeitando o próprio plano de Deus para restaurá-la. E eles dizem: só Jesus é o meu pastor, é o único mediador entre Deus e o homem. Mas será que Jesus realmente aprovaria esse tipo de rebelião disfarçada de espiritualidade? Hoje eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia realmente ensina sobre pastores, autoridade espiritual e o papel da igreja na sua vida, que é um papel fundamental. E por que rejeitar isso será o erro que pode e vai destruir o teu chamado. Se você já pensou em abandonar a igreja, se sente frustrado com líderes ou acha que pode viver a sua fé sozinho, então esse vídeo vem como um alerta e um direcionamento para a sua vida. Se você tem fome por Deus e quer viver o seu chamado até o fim, então fique aqui até o final desse vídeo para que eu e você possamos entender de fato qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse vídeo pode ser o divisor de águas da sua maturidade espiritual. Amém? Eu estou aqui ao vivo com os chamados. Eu ia falar, dá um oi aí, chamados, mas vocês não vão ver, né? Tá tudo escrito. Mas se você é novo aqui, quero me apresentar. Eu sou o pastor Davi Mateucci. Talvez pelo sotaque você já está vendo que eu não sou brasileiro, né? Não tenho nenhum parente brasileiro. Nunca conheci um brasileiro na minha vida. Até Deus começar a revelar esse chamado na minha vida para estar aqui com vocês, direcionando uma geração a viver o verdadeiro e pleno avivamento. Nós aqui, os chamados, somos um movimento que existe para despertar essa geração que carrega o fardo da a última grande colheita que virá sobre essa terra, nos preparando para o fim dos tempos. Somos os que carregam a coragem e precisamos ter a coragem para enfrentar o sistema evangélico gospel, o sistema religioso e o sistema do anticristo. Nós, os chamados, fomos levantados para confrontar o falso evangelho, libertar os que ainda têm fome de Deus e preparar missionários, evangelistas e líderes que vão pregar a verdade com poder, santidade e lágrimas. É por isso que Deus me levantou e é por isso que eu estou te despertando, porque as nações estão esperando, porque as nações são uma grande colheita, mas os obreiros são poucos, e eu vejo uma geração se despertando a abrir mão dos sonhos terrenos e viver a vontade e os sonhos de Deus, de ir até os confins da terra e pregar as boas novas. E o que você tem que entender é que o avivamento não será lindo, será uma guerra. E essa guerra já começou. E se você sente que nasceu por algo maior, então esse é o lugar para você. Esse é o canal para você, esse é o ao vivo para você. Então, já para entrar no tema dessa mensagem, desse bate-papo, é que eu vi um vídeo, que até vou mostrar aqui para vocês, que acabou viralizando, de uma pessoa sentada numa mesa com pastores. Acho que era um comediante que estava entre uns pastores, não conheço muito, para ser bem sincero, essa pessoa, explicando a razão por qual ele não quer estar debaixo de um pastor, né? Explicando e dizendo na cara que não quer estar debaixo de uma autoridade espiritual. E a gente vai assistir esse vídeo juntos, mas já quero dizer que esse vídeo que você está assistindo, que eu estou fazendo aqui, não é sobre ele, essa pessoa em específico, e nem contra ele. Até porque, por incrível que pareça, ele falou algumas coisas com quais realmente eu concordo. Outras com quais nem vou dizer que desconcordo, mas que a Bíblia não apoia. A Bíblia tem que ser a nossa bússola. Mesmo após experiências e feridas e traumas, e até peço perdão porque para vocês, né, no lugar desses lobos que feriram muitas pessoas, que feriram muitos pastores, mas as nossas experiências não podem ser a nossa verdade. Por incrível que pareça, nem nossas experiências podem ser a nossa verdade. Ou seja, eu acredito isso porque eu vivi isso.
mas a nossa verdade e a única verdade são e deve ser as Escrituras. Então, que elas sejam nossa bússola hoje. E até acho que ela concordaria, e eu sei que o que eu vou falar hoje não vem daquilo que eu acho, mas que você vai ver que as Escrituras concordam com tudo que está sendo apresentado aqui. Mas o que mais me chocou em tudo isso, né, nesse vídeo e tal, não foi tanto o que a pessoa estava falando em si, porque é o que ouvimos muito, mas a quantidade de comentários que eu vi, milhares e milhares de pessoas que por causa de ter perdido a confiança em pastores, por causa de pastores que não cumpriram o seu papel em Cristo, agora têm abandonado direcionamento bíblico e fundamentos bíblicos. E esse é um grande perigo. E quem mais fica feliz dentro de toda essa situação é quem, gente? É Satanás. É Satanás que fica feliz da vida que as pessoas estão abandonando pastores e pastores que tem tantos lobos, agentes de Satanás, e tem tantas ovelhas que agora nem buscam mais a verdade, nem buscam mais os verdadeiros pastores, pelas experiências que tiveram com os lobos. Então, eu quero que a gente possa assistir isso juntos. Até vou colocar aqui para vocês poderem ver, né, junto comigo. E vocês que estão aqui ao vivo apenas vão poder ouvir, beleza? Mas acho que vai dar certo. Então vamos lá, aqui diz Carlinhos Mendigo, que eu não conheço, choca Bispo Samuel Ferreira em debate e o clima esquenta. O meu pastor é Jesus. Então vamos assistir o que ele fala e depois vamos pegar esses pontos e que muitas pessoas concordaram com esses pontos e vamos começar a ver eles de acordo com a palavra. Amém? Nada pra você. Você não quer ser membro de uma igreja porque você não quer obedecer a um pastor? Eu obedeço o pastor dos pastores. Eu obedeço a Cristo Jesus. Com a experiência que eu tive... Mas, irmão, Com a experiência que eu tive, eu obedeço quem? O pastor dos pastores, né? O que ele falou. Ele vai afirmar que não quer obedecer uma autoridade espiritual, por causa das experiências que ele teve. Eu entendo isso. Muitas experiências ruins. Então vamos ouvir. Não. Porque ele é tão falho quanto eu. 90% das igrejas, na minha opinião, no meu conceito, senão Jesus Cristo não teria que voltar como noivo para buscar a igreja. A igreja está desviada. 90% delas. Eu não vou colocar todas aqui, porque senão fica muito... Depois eu vou mostrar para vocês, porque vocês já sabem, semana passada eu falei sobre isso. Estatisticamente falando, né, André? Estatisticamente falando, nas escrituras mostram que essa é uma realidade. Que no fim dos tempos, a maioria daqueles que se chamam igreja não serão. Então, como eu falei, tem algumas coisas aqui com quais eu concordo, né? Mas vamos continuar ouvindo. De pensamento, né? João... Não, a linha de estudo. Sim. De estudo, de sensação, que vai além do meu pensamento. O que eu sinto vai além do que eu penso. Eu vou te dizer Não assim... é rebeldia, não, tá? E se for rebelde, tudo bem, que chamavam Jesus Cristo e os apóstolos de rebelde também. Que não quer te ofender, mas... Muitas pessoas falam isso, né? Sobre que os apóstolos eram chamados de rebeldes. Até eu falo, né? Que muitos... que os apóstolos foram odiados, né? Eu já falei sobre isso em uma coisa passada, né? Mas a Bíblia fala que temos que ser chamados de rebeldes e temos que ser odiados pelas razões certas, né? Por fazer o bem. Então, mas isso é um tema para outro dia. Vamos continuar. Eu digo assim, é chocante. Mesmo. É uma troca de... É uma injeção de pensamentos Pra ver, ó, que a gente não pensa. Pra você ver, a gente tá aqui 1 hora no ar. Não falamos de Jesus Cristo, só de igreja, doutrina, o que mudou, o que não mudou. A palavra de Deus não muda. Mas a igreja já mudou muitas vezes. A palavra de Deus não muda. Ela é a Mas mesma ontem e hoje e amanhã. na verdade, quando a gente tá fazendo, você tá pegando na cabeça do povo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o debate não é para afirmar, tem que ser, mas é para... É que ele fala, né, que eles não estavam falando de Jesus, estavam falando de doutrinas de igrejas, e não lembro se ele falou isso já ou se vai falar, mas já adiantando vocês, ele fala assim, eu não sigo doutrinas humanas, beleza? Então, vocês entendem o ponto do vídeo, só que quando você entra, começa a ver todos os comentários, você vê muitas pessoas falando isso, por isso não vou mais pra igreja, por isso não
estou mais debaixo de algum pastor, porque Jesus é meu único pastor. Então, o que eu queria falar com vocês é que ele falou 3 coisas que chamaram muito a minha atenção, quero abordar esses termos com vocês. Primeiro, ele falou que 90% das igrejas estão desviadas, e vocês já sabem que eu falo disso. A Bíblia nos adverte que assim seria de fato. O que íamos ver e o que estamos vendo é isso. Eu tenho todo um vídeo sobre isso, advertindo sobre os 5 tipos de igrejas que estão dominando no Brasil e quais você deve evitar. Não sei se vocês assistiram, é um dos últimos vídeos no meu canal, o último podcast que eu gravei, saiu na segunda-feira e vocês podem assistir, vai estar aqui na descrição. Então, se você quer assistir isso, é só clicar lá embaixo para você entender quais são esses 5 tipos de igrejas, que são as que estão dominando o Brasil. É o que mais vemos. Então, isso é de fato como estão a maioria das igrejas de hoje. Não são igrejas que seriam aprovadas pelo Senhor. Mas nós vemos isso em Apocalipse 2, desde o tempo dos apóstolos. Você vê de todas as igrejas, as 7 igrejas que foram colocadas à prova em Apocalipse 2, você vê que a maioria delas estavam sendo reprovadas e precisavam de arrependimento. Então, o fato de 90% das igrejas estar desviadas, eu diria que são mais. Eu acho que 99%, mas acredito que ainda existem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Agora, a segunda coisa que ele falou lá é: não vivo debaixo de uma doutrina humana. Que, como falo também, não tem esse negócio da minha doutrina e a sua doutrina. Se temos 2 doutrinas diferentes, não podemos nos chamar de irmãos. Podem 2 pessoas com visões diferentes andar pelo mesmo caminho? Não existe isso, gente. Não existe aquilo que tem dominado o mundo inteiro, das facções. Muitos chamam de denominação. Bem, a Bíblia chama isso de facção. Como eu disse, um vídeo para outro dia. A verdade é que existe uma única doutrina, e é debaixo dessa doutrina que toda a igreja de Cristo deve estar. E isso é bíblico. Tito 1,9 diz: é necessário que ele que se apegue firmemente à mensagem fiel, tal como foi ensinada, ou seja, existe uma mensagem fiel que foi ensinada e diz para que possa encorajar outros pela sã doutrina. Doutrina é de Deus, mas existe uma, e é a sã doutrina, e precisamos encorajar outros por ela e refutar os que se opõem a ela. Então pense comigo, se existe uma sã doutrina e começam a ter outras doutrinas, eu sou X e eu sou X, essas pessoas estão se opondo contra a sã doutrina. Então a verdade é que só existe uma igreja que tem a verdade, e não é nem a minha igreja nem a sua igreja, é a igreja de Cristo. E temos que ver se estamos fazendo parte dela. E se fazemos parte da igreja de Cristo, não podemos levantar as bandeiras de homens. Leia 1 de Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, e você verá isso por você mesmo. Agora, 2 de Timóteo 4, 2-3 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e que doutrina. Então, eu estou mostrando para vocês que doutrina, na verdade, é algo extremamente importante. E Paulo nos mostra a importância disso. Então, não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te conduzir a um evangelho de emoção e não de Bíblia. Ao evangelho de sentimentos e não daquilo que está escrito. E o lindo é que todos temos acesso às escrituras. Mas o fato da gente todos ter acesso às escrituras não significa que podemos abandonar a autoridade espiritual. Abandonar o papel da igreja no plano divino de Cristo. E vocês vão ver isso, que quem rejeita a igreja, quem rejeita autoridades espirituais, está rejeitando a vontade de Cristo. E isso é muito perigoso. A Bíblia diz, 2 de Timóteo 4, verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, o que temos que ter cuidado é com o que ele falou. Por causa das minhas experiências, não quero estar debaixo
de um pastor. E é disso que quero falar com vocês nesse vídeo. Porque você precisa estar debaixo de um pastor. E as escrituras advertem sobre isso. Ou pelo menos, se você não está porque você não tem encontrado, você pelo menos precisa estar orando e buscando estar debaixo de um verdadeiro homem de Deus. E só quero te fazer lembrar que sim, essa live e esse vídeo vai ser um pouquinho longo, vai se estender. E se você está assistindo isso, se você está assistindo o podcast inteiro e não apenas um dos clipes, vai ser um pouquinho mais longo. Mas eu gosto de entrar com vocês muito na palavra. Gosto de mostrar para vocês, aqui nós gostamos, os chamados amam entrar e conhecer a verdade. Gostam e amam se equipar. E é isso que eu vou fazer com vocês nessa noite. Equipar vocês com as armas que vocês precisam para ganhar essa geração para Cristo. Então, quem é chamado preparará o tempo e o espaço para poder ouvir essa palavra e se equipar. Eu sou o tipo de que gosta de ouvir podcast correndo, eu gosto de ouvir podcast viajando, lavando a louça, limpando a casa. Qualquer momentinho que consigo para aprender algo novo, eu gosto e aproveito. Então, quem é chamado sempre pega qualquer momento que pode para crescer no seu conhecimento, para agregar ao seu conhecimento. E ao final das contas, 2 de Pedro capítulo 1 diz que é o que devemos fazer. E inclusive, eu amo ver quando vocês fazem isso, né? Estão numa corrida e postam que vocês estão assistindo. Então, se você vai fazer isso, tira um print, me marque, que eu amo repostar, eu amo falar com vocês e conhecer quem são os chamados. Mas vamos falar então sobre esse tipo de pensamento. Por causa das minhas experiências, não quero estar debaixo de um pastor. A realidade é que quando alguém usa a desculpa do fato que existem, sim, muitos lobos vestidos de ovelhas, para não buscar um verdadeiro pastoreado, para não buscar uma comunhão sincera com o verdadeiro corpo de Cristo e para não se submeter a uma autoridade espiritual, então existe uma raiz muito mais profunda que pode ser revelada e pode revelar rebeldia, orgulho ou simplesmente, e a minha esperança, falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento é a razão por qual muitos irão que padecer. Afinal das contas, Jesus nos alertou de tudo que estamos vendo. Tudo isso que é podre dentro da igreja estava desde o tempo dos apóstolos e sim está aumentando e foi alertado que ia aumentar e tudo, ele nos alertou de tudo que iremos ver e dentro dessas alertas ele nunca disse para nós que deveríamos abandonar a submissão à autoridade. Nunca foi um dos comandos dele. Ao contrário, as escrituras nos mostram que ter uma autoridade na nossa vida e a submissão a essa autoridade são a chave para que possamos perseverar e permanecer firme até o final no nosso chamado. Hebreus 10, 25 fala disso. Não parem de se reunir como muitos têm feito, especialmente quando o último dia está prestes a chegar. Eclesiastes diz, ai do homem que cai sozinho. Então muitos de vocês estão sozinhos, e aí não fala assim, ai do homem que cai sozinho, mas Deus o levantará. Não, diz, ai do homem que cai sozinho, não tem ninguém para o levantar. Porque a forma que Deus nos fez e o plano dele para a igreja era justamente que venhamos ser ferro que fortalece ferro. Que sejamos irmãos que amam uns aos outros e ajudam uns aos outros. E esse é o plano de Deus para nossas vidas. Você imagina se Davi, ao pecar, não tinha um Natan para corrigir ele? Você imagina o que seria de Davi se ele dissesse, por causa daquilo que Saul fez comigo, por causa dessa autoridade ruim que me perseguia, que me odiava, que me maltratava, eu não vou me submeter debaixo de Natan? Você imagina isso? Porque o que eu quero que vocês entendam, eu não estou dizendo que você precisa ficar debaixo de uma autoridade que não vive de acordo com a palavra. Eu sou um dos que mais ensina de você colocar os seus líderes à prova e se eles foram semelhantes a Saul ou a Jezabel, a você fugir.
E na última palavra, como eu falei das 5 igrejas que você deve evitar e sair debaixo desse teto furado. Mas você imagina se Davi dissesse, porque eu estava debaixo de uma autoridade ruim, não vou me submeter debaixo de Natã? E o detalhe é que Davi era um homem que ouvia a voz de Deus. Talvez muito mais nítido do que você diz que ouve. Muitos que dizem, Jesus, meu único pastor, é a voz dele que eu ouço. Eu te garanto, para a maioria de vocês, que Davi ouvia bem melhor do que você ouve. E em 1 de Samuel, capítulo 23, ele busca o Senhor e pergunta para ele se ele deveria atacar os filisteus. E diz que Deus falou com ele. Que sim, ele deveria ir atacar. Então aqui temos Davi que tinha intimidade com Deus e Deus falava diretamente com ele. E então, quando Davi pecou e caiu no adultério, o Senhor poderia ter falado diretamente com ele. Quando Davi caiu no adultério, o Senhor poderia ter se revelado e corrigido Davi. O Senhor não precisava de Natã. O Senhor não precisava de uma autoridade. O Senhor não precisava enviar um profeta. Mas foi a vontade dele. Eu quero que vocês sublinhem essa palavra. Eu quero que vocês deixem essa palavra muito profunda na sua mente. Essa foi a vontade de Deus. Corrigir, exortar e restaurar Davi através de Natã, uma autoridade instituída por Deus. Foi assim que Deus queria. Foi o desejo dele. Para testar a submissão de Davi, para testar a humildade de Davi e para testar como um rei se comportaria diante de uma pessoa enviada e instituída por Deus. E o mesmo que ele faz com muitos de vocês. É o mesmo que ele está fazendo nesse mesmo momento. Que eu estou aqui corrigindo alguns de vocês que carregam pensamentos e ideologias antibíblicas. Que Jesus é seu único pastor, então você não precisa de uma igreja e de um corpo. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Porque estamos em uma geração que foi ferida por Saul, então não quer se submeter debaixo de Natã. E o resultado é uma geração não apenas desigrejada, mas afundada nos seus pecados. A autoridade, a igreja, comunhão fazem parte das armas que Deus tem nos dado para lutar contra o pecado e vencê-lo. Eu tenho discípulos que eu todos os dias, todas as semanas estou com eles e ajudo eles a vencer. Ajudo eles a lembrarem do fato, essa semana fui chamado para um discípulo, pastor, eu tô lutando com isso e eu tenho medo que eu vou cair de novo nisso. E eu falei para ele, Deus não te deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e de domínio próprio. Eu falei para ele, lembre-se do que está escrito, que não existe tentação nenhuma se você não vive mais e Cristo vive em você. Não existe tentação nenhuma que pode sobrevir você, que você não tem as forças para suportar. E 2 de Pedro, capítulo 1, diz que Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida santa, adornada e agradável a Ele. E parte de tudo que Ele tem nos dado é a igreja, é a comunhão, são pastores, e isso é bíblico. Essas são as armas, fazem parte das armas. Jejum, oração, as escrituras também, mas jejum, oração e escrituras sempre te conduzirão a fazer parte de um rebanho. Sempre te conduzirão a verdadeiros profetas e pastores, porque foi assim que Deus desenhou desde sempre e até o final. Pois certamente a Bíblia profetiza até o último. Se vocês não sabem disso é porque ninguém te ensinou. E aí você vê talvez que você está debaixo do teto errado. Mas no fim dos tempos, até o fim dos tempos, no fim dos tempos se levantarão as duas testemunhas que conduzirão. Não será apenas Cristo que virá e dirá, eu sou seu pastor, faz isso, isso e o outro. Não, ele enviará, levantará as suas duas testemunhas para conduzir você. E se você não se submete debaixo da autoridade desses pastores, desses profetas, das duas testemunhas, você vai se submeter debaixo da autoridade do anticristo. Então, aí é onde você tem que começar a ter uma maturidade espiritual. E por mais engraçado que pareça, gente, vamos falar sério. Por mais engraçado que pareça, e eu vou te colocar à prova, coloca você mesmo à prova. Examina a sua fé. As pessoas que dizem, Jesus é o meu único pastor,
e usam isso como uma desculpa por qual rejeitam autoridade e submissão, normalmente, a maioria das vezes, têm doutrina fora da casa, vivem vidas com muita libertinagem e estão cheios de legalidades, afundados nos seus pecados. Se você está ouvindo minhas palavras e você é um daqueles que diz, olha, Jesus é meu único pastor, eu posso olhar nos teus olhos e eu sei, porque a Bíblia me adverte disso, que é muito provável que você está perdido. É muito provável que você está tendo compromissos, você está comprometendo o teu relacionamento com Cristo através do pecado. É muito provável que você tenha deixado conversas torpes, ações erradas, muitas coisas entrar na sua vida que você tem desculpado. Por quê? Porque Jesus não é teu pastor. Você é seu próprio pastor. Porque se Jesus fosse teu pastor, então você buscaria verdadeiras autoridades a quais se submeter. E isso é que vamos ver agora. E esse perigo do que qual eu estou falando não é um perigo apenas que você pode ir num caminho errado. É um perigo eterno que você pode ser rejeitado por Cristo no dia final. E a realidade atrás disso é que a especialidade de Satanás é conduzir pessoas a distorcer as escrituras, para ser levados pelas suas próprias concupiscências. Olha para a comunidade LGBT, não sei quanto a mais. Tem igrejas para essas pessoas que dizem para eles que eles podem ficar como eles são. A minha igreja, a igreja de Cristo, a noiva, é para essas pessoas também. Para os homossexuais, para as prostitutas, para os viciados, mas não é para que eles fiquem igual. É para que eles sejam transformados. E eu não vou passar pano, não vou passar minha mão, eu vou pregar a verdade. Não vou distorcer as escrituras para poder dar desculpas para essas pessoas, como diz em Judas capítulo 1, que muitos líderes fazem, usando verdades para construir mentiras. A Bíblia afirma que Jesus é o único mediador. Amém? Amém. Ele é o único mediador. Mas, ouça o que eu vou falar. A Bíblia afirma que ele é o único mediador entre nós e Deus. Mas também afirma que ele, o pastor supremo, o único que está entre você e Deus e que você precisa se submeter e obedecer, estabeleceu pastores nessa terra e deseja que sejamos pastoreados por eles. É o desejo dele. Quando ele fala para Pedro, o que ele fala? Pedro, apacenta, você fala assim? Eu sempre falo aposenta. Apacenta minhas ovelhas. Cuida, pastoreia, assim você me amará. Então, o desejo de Jesus era que pastores instituídos por ele cuidem de você. Por quê? É a vontade dele, não preciso questionar, é o que está escrito. Mas essa não é a única base bíblica que eu tenho uma muito mais profunda. E quero mostrar para vocês que talvez tem muitas perguntas nessa área, talvez você foi ferido, talvez você foi muito machucado por pastores como eu fui também, mas nunca parei de buscar a verdade e verdadeiros pastores, porque eu vi na Bíblia que eu tinha que fazer isso, que a Bíblia nos revela sobre as pessoas que não têm pastor. A Bíblia nos fala sobre essas pessoas, debaixo de quem você não... Vamos ver o que a Bíblia fala sobre as pessoas que não têm pastor. Debaixo de quem você deve e não deve se submeter. Há pessoas a quais você não deve se submeter, isso é verdadeiro. Mas há pessoas a quais você deve. E o que fazer em meio a uma igreja infiltrada por lobos? A Bíblia nos ensina tudo isso. Você tem que entender que quanto mais nos aproximamos, isso é muito sério, por isso eu estou fazendo isso. Por isso eu tô fazendo esses podcasts, por isso eu estou me dedicando. Ontem fiquei até às 5 horas da manhã trabalhando nisso aqui. Trabalhando nos vídeos que estou postando no YouTube. Por quê? Porque estamos nos aproximando ao fim dos tempos. E o plano de Satanás é dividir a verdadeira noiva e te fazer uma presa fácil. Fazer de você uma presa fácil, encontrada sozinha. O perigo real disso é que se você não encontra verdadeiros pastores para te pastorear, então você correrá o risco de rejeitar a palavra do Senhor, que vou ler agora. E no final, no dia final, você poderá dizer, Senhor, Senhor, você foi meu único pastor.
E ele dirá para você: afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Por quê? Porque você não fez a minha vontade. E isso não apenas afeta a sua vida, mas também o evangelho. As pessoas que você e as pessoas que estão influenciando com pensamentos perigosos. A colheita é grande e os obreiros já são pouco. Então conheça a verdade e leva outros a ser libertos. Então vamos ler Efésios 4. Gente, olha a importância de você conhecer as escrituras, porque aqui está tão claro. Bruno, eu sei que você está aqui, eu tô vendo alguns dos seus comentários, não tô lendo, mas eu tô pensando em você, né? Então, vamos ler e não se preocupe. Eu sei que talvez você foi ferido. Eu sei que alguns de vocês, como talvez o Bruno ou outros, carregam mágoas e viram tantas coisas podres. Deixa eu te falar, 99% da igreja brasileira está podrida. Está podre. Mas por isso Deus está levantando um remanescente. Por isso Deus ainda tem colocado Davi numa caverna para ajuntar os desprezados. Aqueles que não vão ficar debaixo do reino de Saul, mas que se prepararão para o reino que Deus está estabelecendo. Se queremos ver o reino de Deus ser estabelecido, então temos que destruir e decretar guerra contra o sistema religioso, o sistema gospel, o sistema do anticristo. Decretar guerra e levantar o verdadeiro. Então decretemos guerra, mas não rejeitemos a verdade. E olha o que diz em Efésios 4, 5 a 16. Verso 5 diz: há um só Senhor. Olha, aqui é a verdade. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, aqui está confirmando, é verdade. Temos um único Senhor, Ele é o meu pastor e o seu pastor. Mas olha o que diz no próximo verso. Porém, sabe, quando a Bíblia coloca porém, é porque ela já sabe. É porque Deus já sabe o que muitos irão falar. Você vê, Jesus é meu único pastor. Eu não preciso de nada mais, só que aqui tem um porém. Diz, porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Então, aqui o porém está estabelecendo algo que Cristo deu. O pastor, o seu pastor, que você diz é seu único pastor, e o meu pastor, ele deu dons. E foi ele, verso 11, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos. Olha os dons de quais está falando. Ele escolheu, Cristo escolheu, o único pastor escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso, olha o propósito por qual Jesus estabeleceu autoridades espirituais que muitos estão rejeitando. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Você tem que entender que quando você rejeita se submeter debaixo de autoridades que Jesus escolheu e que Jesus levantou, então você está rejeitando o plano e a vontade de Deus para você e o corpo de Cristo. Você entende isso? Quando você rejeita autoridades espirituais, você está rejeitando a vontade de Deus, o plano de Deus. Você está rejeitando o direcionamento daquele que você diz ser o teu pastor. Você literalmente está desobedecendo, rejeitando o teu pastor. Você está rejeitando o caminho por qual Deus quer te preparar. E na realidade, o que você está dizendo para Deus é: eu tenho um plano melhor. Jesus, você estabeleceu um plano de me guiar por pastores, mas o meu plano é melhor. Você quis me preparar através de pastores, apóstolos e profetas, mas no meu plano, não preciso daqueles que você escolheu. Não preciso do corpo, não preciso da comunhão porque eu tenho você. Então, a franca verdade é que você não está apenas recusando se submeter debaixo de pastores humanos, mas você está recusando se submeter debaixo do pastor de pastores. Então, aquele que você diz ser teu pastor, você já está desobedecendo ele.
você já está rejeitando os planos que ele tem para sua vida, porque esse é o direcionamento que ele deixou. E verso 13 diz: desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé. Olha isso, devemos ser um na nossa fé. E diz que desse modo, de qual modo? Através daqueles que Cristo levantou: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. E olha que diz, é muito poderoso. E no nosso conhecimento do Filho de Deus. Desse modo nós chegaremos a ser um na nossa fé e conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos, assim, através de autoridades espirituais, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Gente, eu li isso e eu falei, que loucura! Diz que alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Mas isso não é algo para você que está despastoreado, desigrejado. E essa promessa aqui, chegar à altura espiritual de Cristo, não é para você, que diz Jesus é meu único pastor. Porque você está rejeitando a forma e o caminho que ele quer te levar, a sua própria maturidade espiritual, a maturidade espiritual de Cristo. Então, muitos acham-se maduros por dizer Jesus é meu único pastor, mas na realidade estão recusando alcançar maturidade e altura espiritual. Estão agindo como bebês espirituais que não conhecem a verdade. E aqui diz que a altura espiritual de Cristo. Você quer chegar à altura espiritual de Cristo? É o meu desejo. Então você precisa buscar pastores verdadeiros. Você precisa buscar homens que estão submissos debaixo da cabeça, que é Cristo. E eu sei que existem muitos lobos. E sim, é melhor você estar sozinho na sua casa do que estar debaixo desses lobos. Isso é verdade. Mas ainda há verdadeiros. E você precisa ter essa fé. Se você não tem achado ainda verdadeiros pastores, não te dá um direito para rejeitar a autoridade espiritual. Pois até o próprio Davi teve muito temor em não levantar a sua mão em contra uma autoridade que ele tinha certeza que foi estabelecida por Cristo. A maioria dos pastores e apóstolos que pagam milhares de reais para ter um anel no seu dedo e milhares de reais para passar por uma escola teológica e eles acham que isso faz eles de um pastor, essas não são aqueles que têm sido levantados e ungidos por Cristo. Então, tem pessoas debaixo de qual você tem que fugir. E até Davi não ficou debaixo do teto de Saul. Ele fugiu, mas não levantou o seu calcanhar contra ele. E eu sei que existem muitos lobos. Quem mais que você conhece, talvez aqui, levanta sua voz contra esses lobos? A não ser pessoas como eu, que não tem medo de fazer isso. E sim, é melhor você estar sozinho. Mas aí você não pode conduzir outros a odiar, rejeitar e recusar ser discipulados por autoridades espirituais. Eu era uma pessoa que era muito desejado por pastores. Eu era uma pessoa, não sei porquê, mas eles viram muito potencial em mim. Eles viram muito o que eu poderia oferecer. Eu chamava muita atenção de jovens, eu tinha muito carisma, eu tinha uma história legal, né? Eu tinha muito potencial. Assim como até o próprio Diego, né? Que está aqui comigo. Uma pessoa que foi discipulada e agora é um líder. E agora estamos plantando uma igreja aqui no Paraguai. E até vou falar depois a história de Diego um pouquinho. Não sei se você sabe, mas eu vou falar. Mas eu era uma dessas pessoas que os pastores apenas me queriam pelos dons que eu tinha para oferecer. Mas nunca pararam para ver que eu estava me apodrecendo. Que eu estava mal. Que eu estava querendo ter mais intimidade com Cristo, me santificar mais, mas eu não sabia como. Mas eles me colocavam nos seus palcos. Eles me convidavam para suas mesas para eu contar minhas histórias. E para eles dizer, ele é meu filho. Ele é meu discípulo. Ele está debaixo de mim. Sim, esses são lobos. Mas foi justo quando eu vi que eu estava debaixo de lobos, que eu entendi que o que estava faltando na minha vida é ter autoridades espirituais. O que estava faltando na minha vida era me submeter debaixo de verdadeiros pastores e verdadeiros líderes. Não foi aí que eu falei, não, Jesus é meu único pastor, eu vou ir e eu vou fazer do meu jeito. Não, eu orei.
Eu falei, Deus, eu preciso ser cuidado. E eu busquei. E quem busca, acha. E a razão que você não tem achado é porque você não tem buscado. Eu nunca parei de buscar a verdade. E o verso 14 fala sobre isso. Diz no verso 14, então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Então, olha o que está dizendo aqui. Realmente olha que interessante, a razão que Cristo estabeleceu os pastores verdadeiros é porque Satanás tem seus agentes. A Bíblia fala que Satanás, ele se disfarça como anjo de luz e ele tem seus agentes, pastores falsos, profetas falsos, apóstolos falsos. E justamente o contra-ataque de Cristo é levantar os verdadeiros. Só que você tem que ter fé para isso e discernimento para poder discernir entre o verdadeiro e o falso. E aqui diz, essas pessoas inventam mentiras e por meio deles levam outros por caminhos errados. E muitas dessas pessoas desigrejadas, muitas dessas pessoas que estavam debaixo de lobos e foram feridas, tem um ditado, sabe? Eu lembro uma vez, eu tinha um cachorro e ele vomitou. Ele vomitou e o estômago dele estava doendo. E eu fui tentar limpar ele. Eu fui tentar limpar a cama dele porque ele vomitou na sua cama. E quando eu fui tentar cuidar ele, quando eu fui tentar ajudar ele, ele virou e me mordeu. Ele me mordeu, foi muito rápido, era meu cachorro. Mas aí eu vi que o ditado é verdadeiro. Pessoas feridas ferem pessoas. E muitas pessoas que foram feridas por pastores vão e se tornam iguais a esses. Eles ensinam doutrinas falsas e eles conduzem pessoas a uma ferida espiritual. Ou seja, a se cortar do corpo de qual Cristo quer enxertá-los. E o verso 15 diz, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Como alcançamos a altura espiritual de Cristo? Através daquilo que Cristo deixou para nós. Através daqueles que Cristo escolheu. E diz aqui, verso 16, é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Olha a palavra que a Bíblia escolhe. Ajustado, juntos, união. E todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. É isso que Cristo quer. E você não pode se chamar de noiva se você não está unida a ela. E você não pode se chamar de noiva se você chama aqueles que são prostitutas espirituais como Jezabel, da sua irmã ou do seu irmão. E Apocalipse 2 fala sobre isso, que Deus castigará Jezabel, a prostituta, falando de uma prostituta espiritual que comete adultério espiritual e também físico dentro da igreja, e aqueles que se assentam na mesa com ela. Então você não pode sentar na mesa de Jezabel, mas também você não pode recusar se sentar na mesa daqueles que foram escolhidos por Deus. E assim, olha o que diz, e assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Se você não consegue se submeter debaixo de autoridades espirituais, é porque você não tem amor. E o amor é o mais importante, pois o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E se você não se submete ou busca autoridades espirituais por causa de medo, então você não está agindo e nem está colocando a sua fé no amor. Você está duvidando. Você não está colocando a sua fé em Cristo. E se você não está unida com o corpo, você não está unido com Cristo. E não, nesse caso, se você não está unido ao corpo, se você não está buscando essa comunhão e esse amor mútuo, como diz em 2 de Pedro capítulo 1, que devemos crescer nisso, então não. Você é um mentiroso e Cristo não é o teu pastor. Mesmo se você foi ferido, é justamente um pastor verdadeiro que Deus usará para te curar. Pastores têm um papel na sua vida.
Quando você cai no pecado, são líderes espirituais que você precisa para ser restaurado. Gálatas 6:1. Vocês sabem que eu sempre falo disso. A Bíblia fala que quando alguém é surpreendido no pecado, pessoas espirituais devem restaurá-la. Não diz quando alguém é surpreendido no pecado, vai para Deus que ele vai te restaurar. Eu queria que dissesse isso. Nesse caso, não teria que me envergonhar diante dos meus pastores. Nesse caso, não teria que confessar e me humilhar e ser corrigido e ser exortado, que é uma bênção. Porque a Bíblia diz que as Escrituras servem para isso, para corrigir e para exortar. Mas não é o que Cristo falou, que Ele nos restaurará quando somos surpreendidos no pecado. Diz que autoridades espirituais farão isso e que devem fazer com mansidão. E que eles têm que ter cuidado não cair na tentação. Ou seja, tem que ser autoridades espirituais verdadeiras. Mas eu te digo, você é surpreendido no pecado e você rejeita a autoridade espiritual, como que você será restaurado? Como que você vai ser restaurado? É a líderes espirituais que você deve confessar os seus pecados. Porque como que um líder espiritual irá saber se você foi surpreendido no pecado, a não ser se você confessa? A Bíblia fala sobre a importância de confessar os pecados uns aos outros, a pessoas espirituais, que a oração de um justo, poderosa e eficaz. Eu tenho toda uma pregação sobre isso, sobre a necessidade, se a confissão de pecado não é um hábito na sua vida, a autoridades espirituais, então você está correndo um grande risco. E você está escondendo algo que tem que ser exposto à luz. E se você continua escondendo, não serás curado. Não serás restaurado. Eu tenho toda uma pregação sobre isso. E se você quer ouvir, vai estar na descrição, alguma parte dessa tela. Se vocês estão aqui, vocês podem ver dentro da descrição desse vídeo. Pastores têm um papel de ungir e enviar. O que Paulo diz? Vamos lá, eu sempre falo isso aqui. Como ouvirão se não tem o que quem pregue? E como pregarão se não tem quem os envie? Como que você pode ser enviado? Como que você pode pregar? Como que você pode se tornar aquilo que as nações precisam? Um missionário, um evangelista, um pastor, um líder, uma influência espiritual, a não ser se você for enviado. E olha, deixa eu te falar, esse envio não é quando você paga 2, 5, 10, 15 mil reais para passar por uma escola de 3, 4, 5 meses para você ser levantado para exercer um dom e não para produzir frutos. Sim, tem muitas escolas que vão te ensinar táticas para evangelizar e para fazer missões, mas não te ensinarão como ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E se você não é um discípulo de Cristo, então não tem como você fazer discípulos das nações. E a grande sinal disso é que não podemos cobrar para fazer discípulos. Não devemos cobrar para fazer a obra de Cristo. De graça recebemos, de graça daremos. Como então vamos cobrar para evangelizar? Como vamos cobrar para fazer missões ou levantar pessoas para fazer isso? E por isso tenho me levantado, porque eu estou disposto a ensinar vocês. Diego está aqui, André Costa está aqui. Ambos foram meus discípulos. Ambos passaram pelo ensino comigo. Ambos são missionários aqui. Quanto que eles pagaram? Nem um centavo. Mas pagaram tudo. Pagaram nada e pagaram tudo, porque colocaram as suas vidas no altar. Olha o que diz em Atos 13. Diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, o que muitos de vocês rejeitam, e que quando eles jejuaram e oraram, olha, eles jejuam e oram por nós, o Espírito Santo disse a eles: separem Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Quem que enviou Paulo? Os pastores, os mestres, os profetas que estavam lá. O Espírito Santo falou com quem? Com eles, para enviar até o próprio Paulo, para fazer a obra que Deus tinha para ele. Eu lembro de Josué, que foi ungido por Moisés, que andou com Moisés e por isso recebeu o seu chamado. Também tem uma pregação sobre isso, né? Eu tenho uma pregação sobre tudo. Graças a Deus. Mas é porque nós aqui gostamos de escudrinhar e nos aprofundar cada vez mais nas Escrituras. Mas então assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Até o próprio Paulo foi enviado por autoridades espirituais.
Pastores têm um papel de te aconselhar e te instruir. Até o próprio Paulo se submeteu debaixo das autoridades. E de novo, em Atos 21, o profeta Ágabo foi tomado pelo Espírito Santo para advertir e falar a Paulo, o homem que escreveu quase 25% do Novo Testamento. Estamos falando de alguém que era inspirado por Deus para escrever aquilo que nós lemos hoje. E mesmo assim, Deus escolheu usar autoridades espirituais. Imagina Paulo dizendo, Ágabo, eu te amo, cara, muito obrigado, continua fazendo tuas coisas, top que você está fazendo, mas o meu único pastor é Jesus Cristo. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso de ouvir de você, porque eu ouço de Cristo. Nem ele tinha a ousadia de achar que não precisava submeter-se a direcionamento por homens enviados por Cristo. Agora, é claro, temos que colocar à prova, temos que conhecer o ministério e as pessoas debaixo de qual estamos nos submetendo. Porque pastores, continuamos, pastores têm um papel de cuidar de você. E eles prestam contas pela sua vida. Olha isso. Entre aspas, nem é você que vai prestar contas. Você vai prestar contas também. Mas aqui a Bíblia enfatiza que seus pastores prestarão contas por você. Hebreus 13, 7 e 17. A autoridade espiritual. Olha o que diz. Lembrem-se dos seus líderes. Muitos de vocês... eu tô me lembrando de Cristo. Ele não tá falando disso aqui. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. Primeiro, você tem que observar bem. E aí você escolhe imitar essa fé. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Isso é o que eu faço. Eu cuido das ovelhas que Deus tem colocado debaixo do meu cuidado, porque no dia final eu sei que eu retornarei essas ovelhas que nunca pertenceram a mim, mas foram colocados no meu cuidado, às quais eles pertencem, ao Supremo Pastor, como diz no livro de Pedro. Que devemos fazer isso não por ganância, não por exercer autoritarismo sobre as ovelhas, mas para cuidar. E aqui está o detalhe. Eu não estou falando para você que você deve se submeter debaixo de lideranças erradas. Está dizendo aqueles que cuidam de vocês, de acordo com as Escrituras, é claro. Em Lucas 13, na parábola do vinhateiro, outra pregação que eu tenho que você deve ouvir, fala sobre um vinhateiro e é esse vinhateiro que intercede pela vida daquele que não está produzindo frutos. Então Deus vem, procura frutos em você e ele não vem falar com você. Ele vem falar com as autoridades espirituais. Ele fala com o vinhateiro e o vinhateiro que presta contas e explica por que não está produzindo frutos. E o vinhateiro que tem o papel de trabalhar nessa figueira para que ela venha produzir frutos. Então, os verdadeiros pastores existem, mas o seu papel é buscá-los. Eu estou praticamente terminando. Só que aí que está a questão. Muitos não querem verdadeiros pastores. Eu falei disso. Vocês não têm porque não sabem pedir. Quem busca, acha. E se você não tem achado, é porque você não quer buscar. Muitos não querem ter pastores. Essa é a realidade. Porque eles gostam da sua independência. Gostam de fazer o que eles quiserem sem prestar contas. Gostam da sua liberdade, que na verdade é uma libertinagem. Gostam de poder fazer o que eles querem sem precisar prestar contas com ninguém. E olha, prestar contas não é algo fácil e nem agradável, mas é a chave para você viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Por isso confessamos os nossos pecados uns aos outros. Há pessoas espirituais, há pessoas com maturidade. E Deus está levantando uma geração que busca a verdade e se prepara para o fim. É por isso que eu estou aqui te dizendo, você precisa buscar. Você precisa se consertar, você precisa se unir ao corpo de Cristo. Porque eu afirmo para você, Cristo está prestes a voltar. E você precisa estar pronto. E se você não está debaixo de uma autoridade verdadeira, porque você tem recusado buscá-la e você recusa entender a verdade,
a sua eternidade está em um grande perigo. Porque no dia final você dirá Senhor, Senhor, e ele dirá apenas aqueles que fizeram a minha vontade herderão o reino dos céus. E a vontade de Deus é que você cresça à altura espiritual através daqueles que ele escolheu. Através, sim, de pessoas como eu que estou aqui te ensinando. Afinal das contas, eu fui chamado e ungido um pastor e eu tenho exercido o meu papel. E eu tenho discípulos, figueiras, que se submetem ao ensino, porque eu também me submeto, porque eu sei como é bênção. Gente, eu amo me submeter. Eu amo ser obediente, porque eu sei que existe algo poderoso quando fazemos isso. Eu sei que é através de me submeter, e se eu quero crescer a autoridade, a altura espiritual de Cristo, tem um caminho, esse caminho já está explicado. E cada vez que eu me submeto aos pastores que eu tenho colocado à prova, e eu sei que são verdadeiros, então eu sei que estou crescendo em maturidade, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando sou direcionado de alguma forma contrário àquilo que eu estava querendo. Então, o verdadeiro problema que estamos enfrentando é uma geração que não conhece a Bíblia, porque tudo que te falei hoje está aí. E tem pastores que não ensinam isso. Essa é nossa luta contra uma geração que a cada vez mais está sendo conduzida a não buscar as Escrituras. Tem pessoas que falam aquilo que eles pensam e através das suas experiências, como esse homem, sim, e não vão e buscam verdadeiramente o que as Escrituras dizem. E por isso muitas vezes você vai ouvir essas pessoas dizer eu sinto, eu penso, e não as Escrituras dizem. Porque é a própria Bíblia que expõe e condena os lobos? Sim. Se você abre as Escrituras, você vai ver que a Bíblia vai expor e condenar lobos. Leia 2 de Pedro, capítulo 2, diz que a condenação desses já está preparada. Mas também é a Bíblia que aponta para os verdadeiros. Olha isso. A Bíblia expõe o falso e aponta para a verdade. Não fica em cima do muro. Não seja um morno. Rejeita os falsos, mas corre para a verdade. Cuidado, cuidado você. Tenha cuidado para não ser levado por qualquer ensino e doutrina que acha interessante. Esse é um grande perigo das redes sociais. Eu tô aqui e uma bênção que eu tô aqui podendo trazer a verdade. Mas o grande perigo é que nas redes sociais você vai encontrar todo tipo de ensino. E 2 de Timóteo, capítulo 3, fala sobre isso. Você vai encontrar aquilo que faz teus ouvidos coçar. E milhares de pessoas tiveram seus ouvidos coçados por um comediante que também foi ferido, também não tem conhecimento, não culpo ele. Mas minha esperança, talvez que ele ouça isso e possa ser discipulado, possa ser acompanhado. Mas eu digo para você, coloque tudo à prova. Até o que eu estou falando hoje, eu sempre falo isso, eu posso estar mentindo. Eu posso estar falando o que eu quero. Então coloque o que eu estou falando à prova. Não segue qualquer denominação. Não se divida com facções. Até porque, como eu já falei muitas vezes aqui, Deus reprova facções. Divisão, doutrinas humanas. Deus se opõe contra doutrinas feitas por homens que se divertem da doutrina sã. A sã doutrina, busca ela. Abre sua Bíblia, busca ela e veja quem fala de acordo com a verdade. Busque a noiva de Cristo, porque é aí que Cristo está. E se Cristo está contigo no seu quartinho, como você diz, então Ele mesmo ecoará o que eu estou falando. Porque é aquilo que Ele já falou. Aquilo que já está escrito. Porque se você não faz isso, você será como uma figueira sem vinhateiro. E sem vinhateiro, como que você vai produzir frutos? Temos uma geração com confusão doutrinária, vidas estagnadas no pecado, uma geração que queima por Cristo, mas não é queimado pelo fogo que os purifica. Que quer o fogo estranho, mas não quer o fogo purificador. Temos uma geração com chamados bloqueados por controle humano, por lobos e por gananciosos. Temos pessoas que tiveram falsas conversões e nunca tiveram um novo nascimento.
como herderão então o reino dos céus? Então agora eu quero te falar algo. Eu quero que você olhe para mim porque eu tenho algo muito especial para te falar. Será que você tem vivido ou pensado dessa forma? Sem conhecer a verdade, sem ser discipulado, sem ser cuidado, sem nunca encontrar a noiva, os pastores que Deus escolheu. Você não tem um pouquinho de curiosidade para saber quem são aqueles que Deus escolheu? Estão pela terra. Há ainda aqueles que não se curvaram, pastores, profetas direcionados por Cristo que podem te direcionar. Foi isso que eu queimei por achar. E eu não digo que a minha igreja é a verdadeira. Só que porque eu estou nela ou porque os meus amigos estão nela. Eu digo que um dia eu busquei a igreja verdadeira e eu caí aqui, nas mãos de verdadeiros pastores, que hoje eu posso dizer foram escolhidos por Deus e estão me levando à altura espiritual de Cristo e têm me ungido e me preparado para levar vocês a essa altura também. A verdade é que a noiva reconhece a noiva e ovelhas buscam pastores. E se você é uma ovelha de Cristo, é isso que você buscará. Então, qual é a resposta? Agora você entende. Você não foi chamado a estar no reino de Saul. Sai de lá! Mas também você não foi chamado a rejeitar a autoridade de Natã. Deus tem um rebanho a qual Ele quer que você faça parte. Se você conhece uma igreja bíblica, fundada na verdade, que discipula, que cuida da sua vida, que realmente te conhece, a qual você tem aprendido a confessar seus pecados e crescer em santidade, então glória a Deus! A noiva reconhecerá a noiva. Mas se não, então eu acredito que Deus está me enviando como Natã. E você está aqui, você chegou até o final com um propósito. Nós, eu e você, temos um chamado de parte de Deus. E quem é chamado por Deus busca fazer parte da noiva. Gente, é muito lindo, sabe? Tinha um grupo de jovens aqui. Um deles está aqui comigo, Diego, Andrés, Sully, Ruben. Jovens que se reuniam para ouvir palavras como essa. Que estavam debaixo de lobos. Que estavam debaixo de tetos onde eles não eram cuidados. Onde os dons deles eram explorados. Onde os pastores falavam para ele, pregue, faça o culto de jovens, cuida disso, cuida do louvor. E eles queriam ser discipulados, palavras deles que eles professaram com lágrimas nos olhos, dizendo, queríamos ser cuidados, queríamos aprender as escrituras, mas não tínhamos pastores para nos ensinar. Só queriam explorar os dons desses, os pastores deles não queriam ovelhas santas, queriam ofertantes e dizimistas. E isso não é o reino de Deus. Então o que eles fizeram? Eles então se ficaram chateados com todas as igrejas e disseram Jesus é meu único pastor? Não. Eles buscaram verdadeiros pastores. E quando eles viram aqueles escolhidos por Deus, eles disseram, esse é o rebanho a qual eu fui chamado. E por causa da fome deles, agora estamos aqui, plantando uma igreja na cidade deles. Uma cidade pequena. Uma cidade que, entre aspas, não faria muito sentido. Você quer ganhar muito dinheiro? Você quer ganhar muita fama? Vai para Alphaville, lá em São Paulo. Vai lá, Alphaville e Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Vai para esses lugares. Mas Deus nos enviou aqui, onde tinha ovelhas simples, mas com fome. E que fizemos? Discipulamos, cuidamos, restauramos, tratamos feridas. E hoje são líderes. Hoje esses são levantados e estão liderando após 2 anos de discipulado. Semana após semana, recebendo cuidado. Não, eles não precisam pagar horrores para passar por uma escola de missionários que não ensina ninguém a fazer nenhuma missão. Apenas uma visita que fica bem top nas redes sociais. Mas agora eles estão pagando o preço, não monetário, mas com suas almas, com suas vidas,
Diego passou o dia inteiro no hospital e veio aqui para servir e botar esse som para que vocês pudessem estar ouvindo isso, pagando o preço, cuidando dessa igreja. O vinhateiro André Costa, que está aqui todos os dias se preocupando com a construção desse templo, que saiu de lá de Belo Horizonte e está aqui agora no Paraguai, junto comigo. Eu estou falando para vocês que você tem a oportunidade de realmente ser levantado no seu chamado e ser como um Diego, ser como um André Costa. Então é isso que eu quero oferecer para você. É isso, se você está aqui, você assistiu até aqui, é por um motivo, é por uma razão. E sabe, lá no fundo, você entende que lá no fundo, Deus está te chamando para viver algo maior. O seu coração deve estar em chamas agora. E se você está cansado de mensagens rasas, de religiosidade, de viver uma vida que não é digna do chamado que você recebeu, se você está pronto para ser cuidado e você entende, olha, se eu quero crescer na altura espiritual de Cristo, preciso buscar verdadeiros, preciso ser discipulado, preciso ser pastoreado, preciso aprender a andar na verdade. Então eu quero apresentar para você uma porta pelo qual eu passei, o Ruben, o Diego, Sully, André Costa, a porta pelo qual nós passamos. Todos que estão aqui, que estão falando ou se eles estão passando ou passaram. E essa porta, ela é uma porta que requer compromisso. Ela requer fidelidade e requer fome por Deus. É uma porta que se chama Step 1. Se você está pronto para crescer, se você está pronto para realmente ser discipulado e cuidado, nós vamos te dar a oportunidade. Nós temos tudo o que você precisa. Estamos aptos para te ensinar, para te cuidar, para te conhecer, para te amar. André Costa e Diego estão aqui e eles foram provados. E hoje eles estão dando fruto. Mas antes da gente entregar tudo isso para você, aquilo que Cristo tem colocado nas nossas mãos, tem um princípio bíblico muito importante, que diz que eu não posso dar pérolas, aquilo que Cristo colocou nas nossas mãos, aos porcos. Então, antes de nós nos entregar por você e você se entregar por nós, a gente precisa se colocar à prova. Você ouviu uma pregação, uma palavra linda, mas você tem que me colocar à prova. E talvez você aqui está emocionado e está dizendo, obrigado, pastor, obrigado. Mas você também tem que me colocar à prova. Então, por isso temos o Step 1. Não é um cursinho, é um lugar de prova. Um lugar onde a gente, semana após semana, vamos te ensinar a palavra. Temos um grupo exclusivo e nos juntamos aí no Google Meets, às vezes em palavras como essa, exclusivo nós, para te ensinar a sã doutrina. Um lugar onde a gente vai descobrir se você realmente quer o que você está dizendo que você quer e onde você vai descobrir se nós realmente oferecemos aquilo que estamos dizendo que oferecemos. O caminho até o final. Como disse, Jesus disse, não joguem pérolas aos porcos. Então, o Step 1 vai ser o lugar onde iremos saber se você é porco ou ovelha. E onde você vai descobrir se somos lobos ou pastores. Então eu te pergunto, qual dos dois é você? Você é um porco? Então fique na sua lama. Mas se você é uma ovelha, então vem buscar pasto, que aqui há água para saciar a sua sede e pasto para acabar com essa fome. Amém? E como eu disse, não queremos teu dinheiro. Em nenhum momento vamos pedir teu dinheiro. Em nenhum momento vamos te cobrar algo para você se tornar um líder ou um pastor ou passar por uma escola para você cumprir o papel que é nossa obrigação. Ai de nós se não cumprimos esse papel e se não capacitamos outros para ele. Não precisamos de escolas teológicas para ser Timóteos e Titos enviados por Paulo. Tito não precisou passar por uma escola teológica.
ele precisou ser ensinado na sã doutrina por um verdadeiro pastor. E é isso que você precisa. Amém? Se você quer fazer seu cadastro, então você pode entrar no link que está nessa descrição. Quem está ao vivo está lá no meu perfil, na minha bio. Você pode mandar uma mensagem ou ver alguém aqui que está falando, ou se eles vão mandar para você o link, que é um cadastro, onde você vai colocar as suas informações, onde você vai colocar, sim, o seu nome, sua idade, de onde você é, queremos te conhecer. Isso é porque alguém, uma pessoa verdadeira, vai te ligar para te conhecer e te inserir no nosso grupo. E a primeira pessoa a ver o teu cadastro vai ser o pastor Cris Duran. Literalmente ele vê os cadastros e ele vê quando vocês falam que vieram da live, até inclusive coloca lá no final onde diz esboço, é para você colocar o seu esboço dessa palavra, ou seja, da palavra que te trouxe para fazer esse cadastro. Nós gostamos de saber, né, de onde você veio. E sempre que vocês colocam isso, o pastor Cris, ele vê e ele manda para mim. Fala, Davi, olha, alguém veio através da sua live. E ele fica muito alegre. Imagina eu. Então você pode fazer seu cadastro. Vamos te ligar, vamos te conhecer e vamos andar contigo. Saibam que o avivamento não será lindo, será uma guerra. E hoje estou levantando minha voz. Estou decretando guerra contra esse sistema que tem doutrinado essa geração a fugir da verdade. Amém? Eu estou indo para as nações. E a minha pergunta é: quem que vai comigo? #eu irei. Amém.